Olá pessoal, Hazailah. Estamos aqui de volta para darmos início ao que eu já havia comunicado através do aplicativo Instagram, de uma série de vídeos onde nós vamos revelar a verdadeira natureza por trás do código sobre a saída dos hebreus do Egito. Então hoje nós vamos tratar da primeira parte. Não sei em quantas partes nós vamos dividir esses ensinamentos, essas revelações, mas hoje nós vamos então começar pela primeira parte, evidentemente, e os seus códigos sagrados. Esses ensinamentos são baseados em Parashat Beshalach, que é a Parashat que narra a saída dos hebreus de Israel do Egito. Mas então vamos começar explicando o que é de fato o Egito, para clarear a nossa consciência e levá-la e nos dar compreensão, porque há muita confusão. Muita gente acredita até hoje que houveram pessoas escravas numa terra chamada Egito, mas já se sabe pelos cabalistas que não houve escravidão no Egito, que a história é uma narrativa codificada que contém segredos espirituais. Então vamos primeiro ao que nos foi dito pelo profeta Ishayahu, ou como vocês conhecem, o profeta Isaías. O profeta Isaías disse: O Mitzrayim Adam Velo El. Isaías 31:3. Qual que é a tradução disso? E o Egito é o homem e não o divino. Qual que é a compreensão dessa questão? É que o Egito é um código para o corpo. O corpo é chamado terra do Egito, e não o divino, ok? Muito bem, então esclarecido isso, agora nós sabemos que de fato o Egito é um código para o corpo. Nós vamos então adentrar alguns segredos mais profundos acerca dessa questão. Isso aqui é baseado nos ensinamentos do nosso mestre, grande e verdadeiro cabalista, o Rabino Yitzhak Luria, hoje conhecido como Arizal. Muito bem. Como foi dito, nós sabemos que não houve escravidão no Egito, nem escravos hebreus, da forma como foi ensinada pelos rabinos, nem pessoas fazendo trabalho forçado, por exemplo, como nós vemos nos filmes, construindo pirâmides, empurrando pedras, mesmo porque as pirâmides já estavam lá, e de acordo com aquilo que nós já revelamos, as pirâmides foram edificadas por Adão, Sete e Anor, ok? Muito bem. Então eis aqui o mistério do Êxodo, uma das 70 camadas de segredos que o texto contém escondido. Então o texto a seguir é uma bela interpretação esotérica, mística, do êxodo do Egito, como uma alusão ao desprendimento da alma do corpo no processo de separação que nós chamamos de morte. Este é o mistério escondido na narrativa do êxodo na Torá. Então nós começamos com o seguinte verso: quando o faraó mandou o povo hebreu embora, Muito bem, Êxodo 13:17. Isso se refere a quando a alma deixa o corpo. Faraó, o rei do Egito, é o pescoço, pois o corpo é teimoso. A teimosia controla o corpo, que é o Egito. A palavra em hebraico para faraó, escrita com Pei, Reish, Ain e Re, é composta das mesmas letras da expressão o pescoço. Tem as mesmas letras, bastando apenas permutá-las de posição, e nós vamos encontrar a palavra para pescoço, como explicado anteriormente. A palavra para teimoso em hebraico traduz-se ao pé da letra como pescoço duro. Acho que vocês nunca ouviram isso antes, Nem avós, nem pais assim: deixa de ser pescoço duro, rapaz. O que significa isso? Muito bem.
O corpo pode ser descrito como teimoso, já que insiste em impor sua rude perspectiva material sobre a alma. Egito, Mitzrayim, em hebraico, que significa restrição, aperto, limitação do quê? Da consciência espiritual do divino, que é a alma, que é chamada hebreu e Israel. Muito bem, né? Um termo adequado para o corpo, uma vez que ele limita os poderes da alma àqueles deste mundo, forçando-a a compreender tudo em termos de tempo e espaço. Muito bem, já que nós sabemos então que o corpo é o Egito, né? Então o que era o Satã para que ele precisasse ser bombardeado com 10 pragas para libertar então o seu escravo, a alma? É a consciência do ego. O ego é chamado Satã, né? Que é opositor, né? Adversário. Está entendendo, gente? Então estes, né, são alguns dos segredos então da saída, né, do segredo dessa narrativa da saída do povo hebreu do Egito, né? Muito bem, continuando, nosso mestre nos ensina o seguinte: Deus endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel. Êxodo 14:18. Quando a alma abandona o corpo, as forças da má inclinação partem em busca da alma para feri-la. Isto acontece porque a má inclinação é também o anjo acusador. Após tomar a alma do corpo, ela a persegue para feri-la e se vingar nela. Como foi dito pelos sábios, a má inclinação, Yetzer Hará em hebraico, o anjo da morte, Malach Amavet, e o anjo acusador, Satã, são o mesmo, ou seja, a consciência egóica da pessoa. Muito bem, então Satã é um código para a natureza egoísta de uma pessoa, né? E continuando então, né, ele os alcançou enquanto estavam acampados próximo ao mar. Êxodo 14:9. O mar se refere ao purgatório, o Gehinnom, também conhecido como inferno, né? E também chamado Rio de Fogo, e é por isso que o mar então é chamado Mar Vermelho, e não apenas por um erro de tradução, né, do inglês da Bíblia do rei James, né, Red Sea, Mar de Juncos, para o inglês americano Red Sea, Mar Vermelho, mas de fato é uma alusão ao Rio de Fogo, que é o purgatório. E o purgatório, o inferno, não é um lugar de tortura, de punição, mas de purificação, como explicou o nosso mestre. O Rio de Fogo é um segredo do porquê o mar foi chamado, né, de Mar Vermelho, o que antes pensávamos ser devido a um erro de tradução do inglês, né? Red Sea, Mar de Juncos, para Red Sea, Mar Vermelho. Vermelho porque é feito de fogo. No hebraico o termo é Yam Suf, Mar do Infinito, cujo significado é Mar do Infinito. Não, havia dito aqui. Quando a alma deixa o corpo, ela deve ser expurgada da casca existente de materialismo e negatividade que adquiriu durante a sua estada no mundo físico. Só então ela pode prosseguir para experimentar a pura espiritualidade do paraíso, né? Enquanto o faraó se aproximava, Êxodo 13:10, para entregar a alma aos agentes do dolo, infligidores de dor, para torturá-la, os filhos de Israel ergueram os olhos e avistaram os egípcios avançando pela sua retaguarda e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram a Deus. O que são os filhos de Israel? Bnei Israel são esse grupo de almas, né, que haviam então departido do corpo, né, em direção ao paraíso, né? Para a alma ser purificada de sua casta material mundana, ela deve experimentar a extensão da antítese de sua materialidade frente à verdade e espiritualidade. É um torturante despertar para a alma. E eles disseram a Moisés, Êxodo 14:11, para a boa inclinação. Moisés representa o Yetzeratov, a boa inclinação, que habita no ventrículo, que habita no lado direito do coração, enquanto a má inclinação habita do lado esquerdo, no ventrículo esquerdo, onde há sangue, né? Foi porque não havia túmulos no Egito que nos trouxestes para morrer no deserto? Agora você vê toda esta dor e sofrimento que estes poderes do mal estão infligindo em mim.
esta agressão no túmulo, que é chamado Ribut HaKever. E o Zohar explica muito bem o que é o Ribut HaKever, né? É dito que após o terceiro dia, né, os anjos vêm e afofam a terra, né, ao redor do corpo da pessoa e começam a espancar o corpo para libertar a alma das cascas negativas restantes que estavam presas a ela. Essas clipotes, essas cascas do mal. Porque as primeiras cascas já haviam caído, né, quando houve a separação da alma do corpo, né? E qual é o segredo, qual é o código que determina isso, que explica isso? É chamado a morte dos primogênitos. Os primogênitos do Egito refere-se às primeiras cascas negativas, né, que haviam se aderido ao corpo e à alma. Então foram bombardeadas e mortas e caíram antes que o povo, ou seja, as almas, saíssem, então se libertassem do Egito. Não significa, como os tolos dizem, que Deus matou crianças no Egito. Não tem nada a ver. É um código espiritual. Por isso que o Talmud determina que é proibido começar o estudo da Torá pelo literal. O estudo sempre começa pelo oculto, pelo escondido, pelo esotérico, porque começar a estudar Torá pelo literal causa confusão e perplexidade, vira veneno, e esse veneno cria a coisa mais odiosa e hedionda do mundo, que é chamada religião. Tá certo? Muito bem. Então, para terminar essa parte aqui, né? Então, essa agressão no túmulo, chamada espancamento no túmulo, que em hebraico é Ribut HaKever, que é muito bem explicado em Sha'ar HaGilgulim, no Portal das Reencarnações. Então, a alma diz: não foi dor suficiente para eu ter que ser enterrado e sofrer dentro do corpo, além das restrições do mundo físico, que eu agora tenho que experimentar também a dor desta sepultura. Isso se refere a como a alma é agredida dentro do túmulo. E fui levado para morrer novamente no deserto, no purgatório, a desolada moradia das forças do mal. Aqui é onde a vingança é extraída da alma. A alma se refere como seu nascimento num corpo físico, como tendo sido sepultada, enterrada no corpo, né? Que então para a alma é um túmulo. A morte não é vista como cessar da existência, mas sim como a descida de um nível espiritual para outro inferior. Já basta, reclama a alma, que eu tenha que viver uma vida inteira neste túmulo de um corpo, porque devo sofrer mais? A imagem da alma sendo açoitada no túmulo se refere a como ela é sacudida existencialmente de suas cascas materiais, como visto acima. Muito bem, essa então foi a primeira parte, né, deste segredo, né, dos segredos, que é, né, a verdade, né, por trás da saída dos hebreus do Egito, certo? Eu pretendo também, de vez em quando, vir aqui e ler, né, juntamente conosco, para achar da semana.